Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Para poder executar, você pode clicar sobre essa linha aqui, esse recurso, na verdade, executar ou pressionar a tecla F5. Cliquei sobre ele, aqui abaixo ele vai me mostrar os resultados, né? Caso dê algum erro aqui, ele vai estar reportando para você. Então ele fala o seguinte, que os comandos foram concluídos com êxito. Então eu não tive nenhum erro aí, né, na sintaxe quando eu digitei os comandos para a criação do meu banco de dados. Aqui ele não apareceu, então é só vir com o botão direito sobre banco de dados e pedir para atualizar. E eu tenho aqui agora o meu banco de dados de cursos sendo exibido, né, e configurado de acordo com essas informações que foram inseridas aqui em Create Database. Então, tendo feito isso, eu já tenho o banco de dados feito. Se eu tento mandar executar novamente isso aqui, ele me dá erro. Por quê? Porque eu já tenho esse banco de dados criado. Então, ele vai aqui, ó, falar que já existe esse banco de dados, para que eu possa, então, escolher um nome de banco de dados diferente desse que eu já tenho. Eu não quero, então, executar novamente essa linha. Eu quero executar novas linhas aqui para baixo. Como que eu faço? Ou eu posso comentar esse código, né, nessa parte superior, identando aí, comentando esse código, ou eu posso simplesmente aqui abaixo selecionar o que eu quero que seja executado. Então eu vou ter um comando que é o use, para que ele utilize um banco de dados. Nesse caso eu só tenho o banco de dados cursos, né? Automaticamente ele já até me mostrou aqui. Então com esse comando use cursos, ele vai entender que eu quero utilizar esse banco de dados que eu fiz anteriormente. E aí eu posso então passar informações, criar tabelas, fazer então diversas verificações, né, dentro desse banco de dados. Vou selecionar somente o use cursos, vou clicar em executar aqui, ó, e ele vai então dar o comando concluído com esse, porque ele vai executar somente isso que eu tiver aqui, né, selecionado. Vamos criar então uma tabela. Primeiro eu vou criar a tabela de forma manual e depois a gente vai criar utilizando aqui a sintaxe SQL. Se eu venho com o botão direito sobre o meu banco de dados, né, eu vou ter aqui então as opções de nova consulta, de script, né, de tarefas, de relatórios. Então nós vamos ter algumas opções que nós veremos aqui, né, um pouquinho adiante. Se você desmembra esse banco de dados, você já tem a opção de tabelas. Então, clicando com o botão direito sobre a opção de tabelas, ele vai te permitir aqui, né, gerar uma nova tabela. Então, vou clicar aqui em tabela novamente, ok? E ele vai me abrir aqui uma, vamos dizer, estrutura de criação dessa tabela, com o nome da coluna, com o tipo de dados e algumas informações. Então, vamos supor que eu queira criar, né, uma tabela aqui de cursos mesmo. Então aqui seria só colocando os campos, né? Por exemplo, o nome, não precisa colocar desse aqui não, porque nós vamos montar essa tabela via SQL. Então eu vou detalhar ali mais para vocês. Então o nome aqui poderia ser do tipo char, né? Ou do tipo varchar aqui, por exemplo, com 50 caracteres. Eu poderia definir aqui abaixo um comprimento também um pouco maior, né? Definir aqui algumas outras informações para este campo. Então, assim, tem muita coisa interessante. Poderia colocar um valor aqui do tipo ID, um campo, por exemplo, o preço desse curso, e aqui definir para ele, né, um tipo de moeda. Nós temos aqui um valor que serve, então, para trabalhar aí, né? Ou poderia colocar decimal, utilizando quantas casas decimais eu quero. Se eu utilizo aqui, por exemplo, um decimal, ele vai me dar essa opção aqui abaixo. É só você clicar, ele vai te dar uma opção de precisão, né? Quantos dígitos vão poder aí ser inserido. Então tudo tem aqui abaixo detalhado para que você possa utilizar o tipo de dados aí, no caso decimal, né? Nesse caso aqui nós temos o tipo monetário mesmo, que é o tipo money, que vai trabalhar então com valores aí de moeda. Então assim, muda um pouquinho. Vamos dizer que no Axis ele tem aqui, né, um nome diferenciado, no MySQL também ele tem, porque todos utilizam SQL, porém, né, eles têm atributos aí diferentes. Então muda um pouquinho, porque o SQL Server trabalha com TSQL. O Axis, por exemplo, já trabalha com outro tipo aí, né, de dados. Então assim, muda um pouquinho de um para o outro. Se você quiser salvar a sua tabela, quando você clica com o botão direito aqui em salvar, ele te dá a opção de salvar a tabela. Vamos supor que eu queira então salvar, eu coloco o nome aqui de cursos. Geralmente eu utilizo uma sintaxe antes, tá? TB ou TBL underline cursos. Nesse caso vou deixar TB underline cursos. Ao dar OK, eu tenho então dentro da minha lista de tabelas, ó, a minha tabela de cursos, e dentro dela, aqui nas colunas, os campos
que eu gerei, que eu criei aqui de forma manual. Vocês viram que ao criar, ele abriu aqui uma outra aba. Então, o SQL vai trabalhar com várias abas, né? Não querendo utilizar, você pode então clicar em fechar. Eu não quero essa tabela que eu fiz. Para excluir ela, botão direito. Aqui você vai ter então a opção de excluir. Ó. Ele vai te mostrar as informações. Só dá OK que a sua tabela então vai ser aí deletada.